Na aula de hoje, nós iremos falar sobre dominantes secundários. São acordes dominantes 5/7 que se situam uma quinta justa acima dos graus 2 menor 7, 3 menor 7, quarto, sétimo maior, 5/7 e sexto menor 7, de um tom maior. Esses acordes dominantes podem ser usados substituindo acordes que venham antes dos seus respectivos graus ou de forma mais livre. Desse modo, a razão de ser dos acordes dominantes secundários surge de forma bastante clara, que é preparar o aparecimento dos graus diatônicos. Estes, assim, ganham com os dominantes secundários uma espécie de polarização interna, ao receberem tratamento semelhante àquele prestado ao primeiro grau. São destacados e pousam brevemente como se fossem tônicas provisórias. Por exemplo, se estamos em um tom de Dó maior, as 5 possibilidades de dominantes secundários são Lá7, ou seja, é o 5/7 do segundo menor, no caso, Ré menor 7. Si7 é o 5 do terceiro menor, ou seja, Mi menor com sétima. Dó7 é o 5/7 do quarto grau. Ré7 é o 5 do 5, no caso, só com sétima. E o Mi7 é o Mi7, é o 5/7 do sexto, ou seja, Lá menor 7. Logo, em termos gerais, ou seja, de forma genérica, para todas as tonalidades, o sexto 7 é 5 do 7 do segundo menor. O 7/7 é 5 do 7 do terceiro menor. O primeiro 7 é 5/7 do quarto. O segundo 7 é 5/7 do quinto. E o terceiro 7 é 5/7 do sexto. Vamos ao seguinte exemplo. Nós temos aqui, nesta progressão harmônica, os acordes de Dó, Lá menor, Ré menor com sétima, Sol com sétima, Lá menor, Sol com sétima e Dó. Vejam que a gente tem a presença de apenas do dominante do tom de Dó, exatamente o 5/7. E aí a gente tem a análise como primeiro, sexto menor, segundo menor 7, 5/7, sexto menor, 5/7, que resolve no primeiro. Se a gente observar agora, a gente tem, por exemplo, a seguinte análise. Acrescentamos aqui o acorde de Mi maior e o acorde de Lá maior. Ou seja, 2 dominantes secundários. O Lá com sétima é o 5/7 do segundo menor 7 e o Mi maior é o 5/7 do sexto grau. Veja que ele está antecipando, ou seja, está antecipando esses acordes menores. Então, ao invés de nós termos Dó, Ré menor, Lá menor, Sol e Dó, a gente tem Dó, Lá com sétima, que prepara para o Ré menor, Sol, Mi com sétima, que prepara para o Lá menor, Sol, que resolve no Dó. Vamos analisar este seguinte trecho. Neste vídeo, a gente vai deixar esse trecho como uma atividade de fixação. Então, vocês, com base nas informações que viram até agora, irão responder esse trecho e encaminhar para a gente no nosso canal de comunicação, que é o grupo do WhatsApp. O segundo assunto de hoje é segundos cadenciais. Vejamos que a proposta que está sendo feita é de uma continuidade
certo? Do que a gente viu anteriormente com os dominantes secundários. Vejamos. O acorde dominante secundário pode vir antecedido de um segundo, referente ao acorde que o dominante secundário deve resolver naturalmente. Esse segundo recebe o nome de segundo cadencial. É uma progressão harmônica extremamente comum que enfatiza o dominante secundário. Por se tratar de uma progressão 2/5, esses graus recebem uma ligadura inferior. Vejamos. Neste trecho, nós temos Dó, Lá com sétima, Ré menor 7, Dó 7, Fá e, novamente, o Dó. Com os segundos cadenciais, nós iremos exatamente incluir, ou seja, inserir alguns acordes de segundo grau, como já foi dito, antes dos dominantes. Então, vejamos. Nós tínhamos Dó, Lá com sétima, que resolvia no Ré, Sol com sétima, Dó com sétima, perdão, que resolvia no Fá, e depois o Dó. Então, nós temos aqui o acréscimo do Mi diminuto e o Sol menor 7. Então, vamos entender agora, quando se fala em segundo cadencial. No exemplo que a gente viu logo há pouco, a gente percebe que o segundo cadencial ele é um segundo grau de uma determinada tonalidade. Que tonalidade é essa? É justamente essa que vem depois da dominante, ou seja, da tonalidade que a dominante resolve. Então, vejamos. Dó, Mi meio diminuto. Esse Mi meio diminuto, ele é o segundo grau do tom de Ré menor. Ou seja, ela é segundo cadencial de Ré menor. Quem prepara para Ré menor é o dominante, que é o quinto grau, que é o Lá. Por isso, aqui está analisado o quê? 2, 5, com a ligadura embaixo, 2. Ou seja, o segundo cadencial do segundo menor 7, o quinto grau, que é o dominante secundário, que prepara para a resolução no Ré menor. Da mesma forma, nós temos aqui, Sol menor é segundo grau de Fá, da tonalidade de Fá. Então, Sol menor é segundo cadencial de Fá, que é resolvido pelo seu dominante, que é o Dó com sétima. Você deve ter notado que no exemplo acima, o primeiro dominante secundário é meio diminuto e o segundo é menor com sétima. É convencionado que o segundo cadencial de um dominante secundário, que resolve em um grau menor, é um acorde meio diminuto. E o segundo cadencial de um dominante secundário, que resolve em um grau maior, é um acorde menor com sétima. Aqui nós temos o seguinte quadro. Segundos cadenciais. Isso no exemplo em Dó maior. Nós temos o segundo meio diminuto, que resolve no segundo menor. Fá sustenido meio diminuto, que é o segundo cadencial de Mi menor. O Sol menor com sétima, que é o segundo cadencial de Fá. O Lá menor com sétima, que é o segundo cadencial de Sol. E o Si meio diminuto, que é o segundo cadencial de Lá menor. Observemos. Quando um acorde menor ou meio diminuto puder ser analisado como um grau comum de uma tonalidade e ao mesmo tempo puder ser analisado com o segundo cadencial, a segunda forma de análise tem prioridade. Ou seja, se você está fazendo a análise de um trecho e um determinado acorde, ele já é segundo grau daquela tonalidade, mas também naquele momento está sendo segundo cadencial, deve-se priorizar essa análise como segundo cadencial. Exemplo. Na tonalidade de Dó, nós temos aqui Dó, Si meio diminuto, Mi com sétima, Lá com sétima e Dó que se resolve. Então veja que no trecho nós analisamos o Si diminuto não como sétimo, mas como segundo cadencial
do sexto. É o que foi convencionado no conceito anterior.